Dito isso, eu quero que você já abra sua Bíblia aí, acesse sua Bíblia no livro de Gênesis. Tá fácil, viu? O primeiro livro da Bíblia aí, Gênesis. Já deixa ele aberto no capítulo 3, tá bom? Nós hoje vamos conversar um pouco sobre esse penúltimo episódio da nossa série, Primavera da Alma, Renovando a Esperança. Nós já falamos das sementes, nós já falamos das águas, e hoje nós vamos falar das árvores. E a nossa tradição espiritual, religiosa, judaico-cristã, ela tem muitas referências no tema de hoje, que são as árvores. Né? Nós temos muitas metáforas envolvendo a árvore. A principal delas é a árvore da vida, né? Que logo em Gênesis nós vamos ouvir falar sobre ela, a árvore da vida. E também hoje, que é um dia especial, porque hoje é o dia da árvore. Né? Não sei se você se lembra disso. Se você está na escola ainda, provavelmente você lembra que hoje é o dia da árvore. Se você já faz muito tempo, você provavelmente não lembra que hoje é o dia da árvore. Se você acompanha o calendário, lá tem um nomezinho, dia da árvore. Hoje é o dia da árvore. E nós vamos falar sobre a árvore da vida. E é interessante que a gente vai falar sobre a árvore da vida, porque hoje é o dia da árvore e em setembro nós celebramos a luta pela vida, né? O Setembro Amarelo. Então, nada mais coerente, nada mais interessante do que a gente falar sobre esse tema, a árvore da vida. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso. Antes da gente ler o texto, eu queria ler um outro texto, um texto da nossa cultura popular cinematográfica. Existe um filme chamado Árvore da Vida, um deslumbrante filme do Terrence Malick. Não sei se vocês já viram, se você não viu ainda, recomendo, mas não veja com sono. A Priscila, minha esposa, recomendou eu falar isso, não veja com sono. Porque é um filme que evoca algumas coisas interessantes. Eu gosto muito, tá, gente? Sou fã desse filme. Eu acho lindo esse filme, maravilhoso, tá? Então, se vocês quiserem ver, vejam A Árvore da Vida. Mas eu estou ressaltando ele porque ele tem um texto muito bonito na sua introdução. Eu quero ler esse pequeno texto, tá bom? Antes da gente ler o texto bíblico. As freiras nos ensinaram que existem dois caminhos na vida: o caminho da natureza e o caminho da graça. Você precisa escolher qual deles vai seguir. A graça não procura satisfazer a si própria. Ela aceita que a desprezem, que a esqueçam, que não gostem dela. Ela aceita ser insultada e ser ferida. A natureza só quer satisfazer a si mesma e fazer com que os outros a satisfaçam. Ela gosta de ser livre e que façam a sua vontade. Ela procura razões para ser infeliz quando o mundo todo está feliz ao seu redor e o amor está sorrindo através de todas as coisas. As freiras nos ensinaram que quem ama o caminho da graça jamais tem um fim triste. Eu serei leal a você, aconteça o que tem que acontecer. Agora vamos ler o texto bíblico, Gênesis, capítulo 3. Acompanha comigo aí desde o versículo 1 até o versículo 11. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para que dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo um homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso
e me escondi. Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi te comer? Até aí. Até aí. Esse relato é conhecido na nossa Bíblia como o relato da queda. É quando as coisas se degringolaram, vamos falar no bom popular. É onde nós chegamos aqui. E aí a gente tem várias perguntas bem populares para fazer sobre isso. Mas que droga, como que a gente estaria se não tivesse acontecido? Se a bendita da Eva e do Adão, que nem chamavam Adão e Eva na época, se chamavam humanidade, homem e mulher, se eles não tivessem comido desse fruto, o que teria acontecido? Ah, se eu fosse eu que estivesse lá, eu não teria comido. Ah, se fosse eu... Ah, mas a culpada foi mesmo a mulher. Essa mulher aí, né? Ah, não, mas isso aí não existe, porque o homem também... O que ele estava fazendo nessa hora? Ele estava lá, não estava? O que ele estava... Estava só olhando? Né? Esse homem era um tremendo de um bobão, né? Então... a gente fica conversando sobre esse texto, sobre esse relato, a gente fica falando sobre ele, a gente estuda sobre ele desde pequenininho na EBD, né? A gente fala que o fruto era a maçã, coitado da maçã, a maçã virou o fruto, né? Mas tudo bem, a gente entende com o contexto popular, às vezes as pessoas gostam da maçã, porque era um fruto bonito, às vezes está ligado a isso. O fato é que esse texto ele tem uma riqueza muito profunda sobre exatamente o que eu li no início sobre a natureza e a graça. Quando a gente vê o relato da criação, você vê que Deus faz todo o jardim, planta esse jardim no universo que Ele havia criado. Ele cria um universo magnífico, belo, lindo. E eu não preciso ficar falando muito sobre isso, que é só você contemplar isso. É possível nós ainda hoje contemplar a beleza do universo. As cores do céu, as estrelas à noite. Quando você vai para lugares mais assim, sem as luzes da cidade, você consegue perceber os luminares, o dia amanhecendo, a beleza do canto dos pássaros, o barulho das águas correntes, o barulho do mar, a beleza das ondas da criação, as paisagens mais bonitas. Se você não consegue sair de casa para ver, é só você ligar a TV, que você provavelmente tem um canal para você ver o quão é lindo o universo que Deus fez. As frutas, a diversidade dos sabores, a complexidade da criação de Deus. Tão simples, tão lindo, tão profundo, tão diverso. Não há um pássaro sequer que seja parecido com outro em suas plumas, em suas cores. Os peixes que nós não conhecemos, a profundidade do oceano mais abismal, mais profundo, até o céu mais distante. E eu me lembro da poesia de Jó. Aonde estava você, Jó, quando eu fiz os firmamentos do universo? Pintei as estrelas do céu, criei o Leviatã, o monstro dos mares, que tenho ele como um animalzinho de estimação. Esse Deus gigantesco, criador de um universo tão bonito, tão lindo, dá ao homem e à mulher o privilégio de viver num jardim em que possuía todo tipo de alimento e diversidade de vegetais, de frutas, de tudo de beleza que você possa imaginar, havia ali naquele jardim. O próprio Deus o plantou, o próprio Deus o cultivou. A Bíblia no Novo Testamento chama Deus de o Pai, o agricultor. Aquele que plantou todas as coisas e produziu todas as coisas de maneira bela, perfeita, organizada, todos nos seus lugares, de maneira sustentável, de maneira bela, de maneira justa, digna e boa. E ali também diz a Bíblia que ele plantou no centro do jardim a árvore da vida, que fornecia a vida eterna. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida. Essa metáfora da própria personificação do Cristo. Alguns rabinos vão dizer que essa árvore da vida que estava ali era esse fruto de toda a vida da terra. E quando você olha para a tradição cristã, quem é a vida verdadeira? E quem se chama de grande árvore, senão o próprio Cristo? Ali no centro do jardim, talvez no mais alto da colina, havia essa árvore pulsante da vida de Deus, que dava vida a todo o universo. A presença do próprio Deus, a presença da vida mais que abundante, a vida eterna, ali no jardim.
para todos, acessível. Diz a palavra de Deus que na viração do dia, no pôr do sol, Deus, o próprio Deus, a vida eterna, a vida em plenitude, se encontrava comigo e com você para tomar um café da tarde, uma boa broa de milho, um cafezinho da tarde e conversar sobre o universo criado. Deus viu que era bom. Que cenário maravilhoso, não é? Imaginar isso acontecendo. Daqui a pouco Deus está chegando, no sopro da brisa da tarde, para a gente tomar um café, para a gente conversar, para a gente comer uma fruta, para a gente falar sobre universos inimagináveis que Ele criou. A árvore da vida no meio do jardim. Mas também, nessa árvore, ao lado da árvore da vida, havia essa árvore do conhecimento do bem e do mal, plantado ali. E Deus falou, de todas as árvores podem comer, mas dessa, se vocês comerem, vocês vão morrer. Então não comam dela. Mas o pedido de Deus era como se fosse um pedido amoroso, zeloso, dizendo assim, não vão lá. Eu não vou impedir vocês que não vão. Mas eu estou dando essa ordem para vocês. Não vão porque esse fruto vai fazer algo muito ruim com vocês. Vocês morrerão. E morte, aí, para Jesus, é aquilo que os separa. É a oposição da vida. Então, quando Deus fala, vocês morrerão, vocês serão separados de mim. Não comam desse fruto, porque se comerem desse fruto, serão separados de mim. Serão separados da vida. E o homem e a mulher preferem. Diz o texto bíblico que quando chegaram um belo dia, que a gente não sabe qual o dia que foi, de vivência nesse jardim, eles encontram a serpente. E a serpente fala para eles que, nossa, eles não vão morrer. A serpente dá uma nova interpretação, né, Lázaro? Uma nova hermenêutica. Deus falou isso porque sabe que se vocês comerem, na verdade, vocês vão ser iguais a Deus. Uma tentação muito interessante. Porque, por que a gente quer ser igual a Deus? Por acaso eu estou insatisfeito com a minha própria identidade? Por acaso aquilo que fui criado, ou como fui criado, é insuficiente? Me torna infeliz? Por acaso quem eu sou é muito ruim para eu querer ser como Deus? Por que eu gostaria de ser como Deus? Por que eu gostaria de ser como Ele? Deter o seu poder, talvez? Esse poder de conhecer todas as coisas? Será que a minha mente, o meu coração lidaria bem com esse poder? O poder de um Deus dentro de mim? E há 3 coisas que chamam a atenção da mulher naquele dia. Primeiro é que o fruto parecia-lhe agradável a ser comido. Me agrada ao olhar para esse fruto, me dá vontade de consumi-lo. A outra coisa que a mulher observa no fruto é que ela não só era agradável ao paladar, ao seu consumo, era atraente aos olhos. A sua estética me atrai. A beleza dele é bonita. E a outra coisa que atrai mais ainda ela é que ela vê que esse fruto poderia lhe dar conhecimento, discernimento e sabedoria divina, poder. Então ela consome o fruto. O que me leva a pensar se essa natureza que a gente diz hoje, olhar para a mulher, eu não faria isso, mas quantas vezes optamos por coisas que aos nossos olhos são boas para ser consumidas? Que nós classificamos e determinamos que isso é bom, eu quero isso, eu vou querer isso. Porque não é o nosso sistema algo que perverte o nosso coração, a vontade de querer e de consumir a todo custo? Basta alguém postar alguma coisa na rede e eu já desejar aquilo ou transformar aquilo numa necessidade. Eu preciso daquilo. Precisa. Por que precisa? Porque é agradável a minha vontade de consumir, de possuir, de extorquir, exaurir. Eu quero, o meu paladar anseia, eu preciso daquilo.
E não só isso, eu acho lindo, é bonito, esteticamente me atrai. Eu quero. Por que você quer consumir? Porque é lindo, porque é bonito, porque não tem mancha, não tem mácula, é perfeito. Eu quero. E por que você quer isso ainda? Porque isso me dará poder. Terei conhecimento de Deus em mim. Eu poderei discernir, eu serei mais do que os outros, eu serei maior do que outros. Eu terei a possibilidade de ser alguém que terá algo muito mais do que qualquer um outro poderá. Está aqui, ao meu alcance. Mas Deus havia dito que aquilo nos mataria. E quanto dessas coisas que consumimos, que desejamos, não nos matam todos os dias? Roubam a nossa alma. Não foi isso que Jesus falou? De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? De que adianta se entregar às coisas que você tem vontade, aos desejos que transformou em necessidade? A sua própria razão, a sua própria força, de que adianta se isso matará você? Pois é isso que acontece. Quando eles saem do jardim, há uma outra árvore que aparece na história. Essa árvore é uma sarça. Ela pega fogo e não se consome. Ela manifesta a presença de Deus. E ela chama a Moisés e diz a Moisés: tire as suas sandálias porque você está diante de um lugar sagrado. Moisés tira as sandálias e percebe que aquele lugar era um lugar diferente. A própria presença de Deus estava ali. E aquela sarça, Deus ali, mais uma vez manifestando uma árvore da vida, convida Moisés a abandonar os deuses que haviam sido criados, as árvores da morte que haviam sido plantadas. Porque longe do jardim do Éden, longe da árvore da vida, o humano passa a plantar novas árvores sintéticas, falsas, que dão frutos que parecem frutos de vida, mas que de alguma forma estão extorquindo, estão drenando a nossa vida. Diz a Bíblia que a humanidade se entregou em idolatria, e esses ídolos eram construídos em altos de montanhas, como árvores da vida, mas falsas. E elas possuíam esses frutos. Que frutos são esses? Frutos de entrega, frutos de renúncia idólatra. Ídolos que iam consumindo a nossa vida, que pedem da gente a alma. E esses muitos altares construídos vão distanciando cada vez mais Deus da humanidade em sua relação. Então a sarça, com a voz de Deus, o grande eu sou, diz: eu estou resgatando vocês para ter uma relação comigo. Liberte o meu povo dessa idolatria, abandone. Porque Deus sabia que a árvore da vida precisaria ser plantada novamente no meio do seu povo, para que essa relação fosse restaurada. E toda vez que a gente se entrega à idolatria de alguma coisa, e essas idolatrias elas ganharam força ao longo dos anos, não só nas caricaturas de ídolos, de deuses falsos, mas de deuses do nosso tempo. Deuses do nosso tempo que podem ser manifestados pelo consumo, pela estética e pela busca de poder. Toda vez que nos aproximamos dessa tríplice vontade de ser Deus, nós morremos mais um pouco como humanidade. A nossa identidade morre mais um pouco. E por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa que acontece com o homem e com a mulher, quando comem o fruto, é perceberem que estão nus. O que significa isso, igreja? Afinal, eles andavam nus. Como perceberam? Será que eles nunca se olharam e viram que... O que é a percepção de estar nu, se não a percepção de ter vergonha de quem se é?
Na verdade, o que aconteceu foi que eles ficaram com vergonha de como se apresentavam, de quem eram de fato naquele lugar. E se esconderam fazendo roupas da sua forma, do seu jeito. Mas é possível se esconder do divino? É possível se esconder do sagrado? É possível se esconder do Deus onipresente? O Deus que criou todas as coisas? Não. Eles se escondiam de si mesmo, achando que poderiam se esconder de Deus. Toda vez que nós nos entregamos a esses ídolos, deuses do nosso tempo, estamos nos escondendo de nós mesmos, da nossa própria identidade. Estamos com medo. A palavra de Adão foi: tivemos medo ao ouvirmos o sopro da sua presença. Porque quando a gente vê o relato da queda, se a gente não soubesse, vamos imaginar que a gente fosse uma série do Netflix que a gente parou aqui e vai sair só o episódio na semana que vem. O homem e a mulher comeram. E agora, o que vai acontecer? Não, Deus vai vir e vai fulminar todo mundo, porque Ele falou para não fazer isso, tal. Não, eu acho que Deus não vai fazer isso, a gente vai ficar especulando. Como é que será o próximo capítulo? E toda essa expectativa acaba porque Deus, quando Ele vai e encontra o homem e a mulher, Ele não fulmina, Ele não os condena, Ele não faz nada disso, Ele vira para eles e faz uma pergunta: onde está você? Onde está você? Aonde está você? Mas Ele não é o Deus? Como Deus não sabia então onde estavam eles? Eles conseguiram se esconder? Deus não está perguntando onde está você porque Ele não sabia em que local geográfico se escondia o homem e a mulher. Ele pergunta: onde está você? O que eu faço com você agora? Diante da situação em que você escolheu, meu filho, minha filha, o que é possível fazer agora? Em que lugar você está agora? Quem disse para você que vocês estavam nus? Quem disse para vocês que a condição de vocês era uma condição de vergonha? Quem disse para vocês que a identidade de vocês era algo feio? Quem falou para vocês que a vida que eu dei para vocês não era suficiente? Quem disse para vocês que a beleza que vocês contemplavam não era a maior das belezas? Quem disse para vocês que a vida comigo não seria a maior das vidas, da plenitude da vida? Onde estão vocês agora? Para onde foi o pensamento e o coração de vocês? Para o meio das suas ideias, dos deuses das suas ideologias, do seu ego, da sua vaidade? Que tipo de morte você permitiu que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal deixasse envenenar a sua alma? Por que vocês deixaram a morte entrar aonde só havia vida? Aonde estão vocês? Por quê? Quem falou para vocês que vocês estavam nus? Quem falou para vocês que isso era motivo de vergonha? Quem falou para vocês que vocês agora precisariam fazer roupas? Quem falou para vocês? Quem disse isso? Quem disse, igreja? Quem disse para vocês que a gente precisaria fazer alguma coisa para conseguir o favor de Deus? Quem disse para vocês que deveríamos ser os mais perfeitos para que então Deus se agrade de nós? Quem disse para vocês que não é o amor a essência mais poderosa do universo, a assinatura de Deus no universo e que restaura todas as coisas? Quem disse para você que a sua condição é a condição mais horrível do mundo e que não tem solução? Quem disse para você que o teu final é o pior final de todos? Quem disse para você que a tua dor é uma dor que não tem como ser curada? Quem falou para você que é o fim da linha? Quem disse? Não fui eu, porque o Deus da vida é mais forte que a morte, porque a árvore da vida foi plantada no Monte do Calvário. E no Monte do Calvário a árvore da vida floresce, bonita, por cada um de nós, dizendo: não é o fim. Vocês construíram árvores de morte, vocês plantaram árvores de morte. E ainda assim nós olhamos para a árvore da vida no alto do Calvário, do Gólgota, e nós a destruímos, nós a despedaçamos. Nós a negligenciamos. Toda vez que eu e você colocamos a nossa vontade, a nossa ideologia na frente de um irmão e de uma irmã, de um filho ou filha, em que nós deixamos a morte falar mais alto, nós a desprezamos. A árvore da vida é despedaçada novamente.
Toda vez que a igreja se enamora pelo poder, pela beleza do consumo, pela estética da performance, toda vez que isso se torna um pilar, um altar no meio do nosso jardim, nós consumimos morte. E a árvore da vida é despedaçada, novamente no Gólgota. Mas novamente Deus diz para a gente: quem falou para vocês que é o fim? Quem falou para vocês que esse é o fim? Porque a semente da árvore da vida foi às profundezas do Hades. E lá olhou para a morte e disse: não é nenhum fruto dessa morte capaz de vencer a vida mais que abundante, a árvore da vida, pulsante do universo. Porque é a graça, o caminho da graça, maior do que o da natureza. E a semente então germina novamente e ressurge como uma grande árvore da vida. É por isso que Jesus, em João capítulo 15, vai dizer: eu sou a videira verdadeira, eu sou a árvore da vida. Vocês são esses meus ramos. Ramos não dão frutos longe da árvore. Agora, esta árvore poderosíssima, maior do que o fruto da morte, nos traz de volta a relação com Deus. Mas só se esses ramos enxertados na videira agora passem pela mesma morte, mas ressurjam no nome de Jesus. E nós, como árvores plantadas, regadas pelo Espírito Santo, nascemos outra vez. Porque é isso que a semente faz. Ela morre, e ela germina, e ela brota mais uma vez. E é essa a narrativa de Jesus para nós, a narrativa da Bíblia para nós. Não é possível vencer a morte consumindo as nossas árvores falsas da vida, porque elas geram mais morte. Elas geram mais morte. A cruz de Jesus Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. E é por isso que o texto final da nossa Bíblia, em Apocalipse 22, último capítulo, no versículo 2, João vai dizer o seguinte sobre a árvore da vida. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição humana. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. A árvore da vida traz cura para as nações. A árvore da vida trouxe de novo a experiência do jardim, agora na cidade. A cidade restaurada, com uma árvore no centro. O projeto de Deus para a humanidade começa com um jardim e termina com uma nova cidade, a Nova Jerusalém. O projeto de Deus para a humanidade é que a gente abandone a vontade de criarmos para nós mesmos árvores falsas que nos consomem e transformam a nossa alma em rios secos, drenados, em pântanos, em charcos, cheio de idolatria, de vaidade, de ego. Para isso a gente precisa voltar-se para Deus e perguntar para Deus, e falar para Deus: Senhor, eu estou aqui. Respondendo a pergunta que Ele fez no jardim para nós quando caímos. Aonde está você, Rodrigo? Por isso a gente usa muito a expressão eis-me aqui sem saber. Porque na maioria das vezes nós queremos nos esconder. Porque temos vergonha de quem somos. Mas na verdade, nós temos vergonha de quem disseram para a gente que a gente era, principalmente este fruto da árvore da morte. O fruto da árvore da morte diz para mim e para vocês que nós não somos dignos. Que nós somos nada.
e que nós devemos morrer. Mas Deus está dizendo para mim e para você, não foi isso. Não foi isso. Vocês são filhos amados. Vocês foram restaurados pela árvore da vida. A essa que brotou no meio da morte e que venceu a morte e que agora chama vocês de volta. Não deixem que ninguém fale para vocês o contrário. Abandone a vontade de consumir, o desejo exacerbado de consumir as coisas e as pessoas ao seu redor. Não sejam atraídos pela estética. Abandonem isso. Não é a beleza deste mundo que vai trazer vocês de volta ao jardim ou de volta à árvore da vida. Conheçam a beleza do reino de Deus. Parem de querer poder a troco de nada. O meu poder em vocês é a graça. E o caminho da graça é o caminho que não tem problema em ser humilhado, em não receber nada em troca. O caminho da graça não se importa em morrer. O caminho da graça é vida. E é por isso que Deus tira o homem e a mulher do jardim. Às vezes a gente lê o texto e fala assim, mas por quê? Você vai ler lá no versículo 22 do capítulo 3 de Gênesis. Por que Deus tira o homem e a mulher do jardim e impede que eles comam da árvore da vida? Então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por quê? Porque se o homem permanece em sua maldade eternamente, não haveria redenção para nós. Então Deus fala, vivam e convivam com a morte, para que na morte de vocês encontrem vida. Porque essa é a mensagem da árvore da vida. Quando nós decidimos entregar a nossa vida, nós a encontramos. Sementes devem morrer para que a árvore possa crescer. A árvore da vida, Deus, Cristo Jesus, se entregou por mim e por você. Manifestou seu amor na sua reconciliação. Não existe caminho mais poderoso do que o amor de Cristo, de Deus por nós em Cristo Jesus. Ele é a árvore da vida, que está plantada na cidade celestial, a cidade redimida. Ele está transformando a nossa jornada. Abandone os ídolos que construímos para nós. Abandone as árvores falsas que plantamos no caminho. Parem de comer de frutos que geram morte. E voltem os seus olhos para o sopro divino que vem nos encontrar. E vem dizer para a gente quem nós somos de fato. Aonde está você, Rodrigo? Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Comi da árvore da morte. E quero parar de tentar me cobrir e me esconder com as minhas próprias mãos e tentar fazer do meu próprio jeito. Quero te encontrar na viração do dia. Quero ouvir tua voz. Quero provar da árvore da vida. Quero provar da árvore da vida. Quero ser enxertado na videira verdadeira, que é Cristo. Porque eu sei que lá produzirei frutos. Frutos de vida e não de morte. Eu não sei o que passa no teu coração essa manhã e durante os dias que você tem vivido. Não sei o tamanho da morte e do veneno que o fruto da árvore da morte que você tem consumido tem causado dentro de você. Não sei quantas mortes da sua identidade você enfrenta todos os dias. Mas Deus está perguntando para mim e para você hoje, aonde está você, filho amado? Aonde está você? Quem disse isso para você? Quem disse isso para você? Eu lhe ofereço a árvore da vida, meu próprio filho. Prove dessa árvore. Seja saciado.
receba a paz que eu lhe dou. E que a alma, a semente do teu coração, se entregue para que ela germine novamente. Viva, viva dentro de você. Por que tanto ódio? Por que tanta raiva? Por que alimenta dentro de você morte em vez de vida? Por que não abandona as vaidades, o orgulho? Por que ainda se prende a opiniões que só geram morte? Por que ainda carrega a falta de perdão? Por que ainda carrega a falência das relações, a depressão, a desistência? Existe vida aqui fora, meu filho. Existe uma família aqui fora, meu filho. Aonde está você? Quem disse para você que você estava nu e que isso era feio? Quem disse para você que a beleza tinha que ser desse jeito? Quem disse para você que você precisava consumir todas as coisas para ser satisfeitos? Eu sou a árvore da vida que sacio a sua fome e a sua sede. Quem disse para você que você precisa de coisas se eu estou contigo e a minha graça te basta? Este é o caminho de graça para nós, como indivíduos, como filhos amados, mas também como igreja. Porque quando nós somos chamados a sermos árvores com Jesus, nós também produzimos frutos. E que fruto nós produzimos? Frutos como esse que gera morte? Ou nós estamos enxertados na videira verdadeira e tudo que produzimos é mais vida? Quem nós somos nessa jornada até a cidade celestial? Nossas folhas estão curando? Nossos frutos estão alimentando? Nossas árvores estão servindo de sombra e de descanso? Ou nós geramos dor, ferida e insaciedade? Porque esquecemos quem nós somos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que sejamos árvores da videira verdadeira, para a glória de Deus. Pai de amor, obrigado. Obrigado pela tua poderosa mão, que criou os céus e a terra e todo o universo. Obrigado pelo amor que é a tua assinatura no meio de um universo maravilhoso. Nos ensina a ver o amor em todas essas coisas que o Senhor manifesta. Tira de nós essa natureza que insiste em querer ser infeliz no meio de um mundo maravilhoso que o Senhor nos entregou. De uma salvação entregue pelo Cristo para nós. Abra os nossos olhos para enxergar a vida verdadeira, para enxergarmos o fruto que nos dá vida. Não nos permita, Senhor, sermos contaminados por essas falsas árvores que plantamos no caminho e que geram morte. Ó Deus, que a gente escute a sua voz perguntando: onde está você, meu filho? E a gente diga: eu estou aqui. Eu entendi que sou um filho amado e que preciso de Ti. Guarda, Senhor, o nosso coração para enxergar a vida verdadeira no Cristo, a árvore da vida. E que Ele nos liberte, que Ele nos alimente, que Ele nos sacie e que Ele faça de nós novas árvores que curam, que alimentam, que protegem, que manifestam a presença de um Deus que está redimindo todas as coisas para a sua glória, nesse caminho de graça. Em nome de Jesus. Amém.